Olá pessoal, mais uma vez eu gostaria de transmitir a vocês alguns detalhes que são extremamente importantes para determinadas situações em que o ser humano é submetido e que a princípio parece que é um problema de ordem psiconeurológica, mas independente de ser eventualmente um problema comportamental, ele tem implicações hormonais sérias e significativas. Ou seja, é sobre o estigma da baixa estatura. Existem tipos principais de estigmas nas doenças mentais, de um modo geral. Isto é, o estigma público e o autoestigma. Ambos comprometem os hormônios. O estigma, só para vocês terem uma ideia, o estigma público é a percepção dos outros de que o indivíduo mentalmente doente é socialmente indesejável. Pode até não ser, mas é o que normalmente os estudos apontam, as pesquisas apontam como sendo um fator que ocorre frequentemente, e isso é um grande problema. Pessoas estigmatizadas podem internalizar preconceitos percebidos e desenvolver sentimentos negativos sobre si mesmo. O resultado desse processo, não tem dúvida nenhuma, é a autoestigma. Ou seja, a deficiência, ele coloca algumas minhoquinhas na cabeça e que na verdade é uma projeção dos estigmas público, porque ele se considera alienado do grupo social, mas isso tem repercussão durante toda a vida dele, desde a fase quando ele começa a compreender que, como criança, que está fora dos parâmetros normais e até o fim da vida, naturalmente. Isso é um problema que realmente é desagradável. No caso, o estigma surgiu como uma barreira importante para o tratamento da depressão. Preste atenção, a depressão ela pode ser provocada pelo autoestigma, e o autoestigma vem do estigma público. E isso, existem obviamente outras doenças mentais que também estão ligadas a esse tipo de problema, de um modo geral. Uma coisa que é muito frequente é o estigma relacionado a gênero e raça. Eles estão relacionados de forma significativa aos estigmas de um modo geral. Entre os pacientes deprimidos, os homens afrodescendentes apresentam níveis mais elevados de autoestigma do que as mulheres e os caucasianos. Isso são fatores que nós devemos levar em consideração, porque é uma situação bastante preconceituosa e muitas vezes poderia ser evitada através de evitando o estigma público, que poderia ou não levar ao autoestigma.
O estigma percebido e o autoestigma afetam a disposição de buscar ajuda tanto faz, em ambos os gêneros e raças. Os afrodescendentes demonstram uma atitude menos positiva em relação ao tratamento da saúde mental. Eles são mais resistentes, difícil mais de aceitar passivamente o tratamento, no caso de doenças mentais, do que os caucasianos, com certeza absoluta. Outro detalhe que é importante são as crenças religiosas. Desempenham um papel no enfrentamento de doença mental. Vocês podem perceber, por exemplo, o que acontece no mundo árabe com relação ao ISIS, que vamos dizer assim, eles se sentem estigmatizados, esse pessoal que pertence ao ISIS, porque eles são pessoas que são fundamentalistas e acham que o resto do mundo está contra ele. E isso acaba muito mal, como nós pudermos ver todo esse tempo, e é uma coisa que vem de mais de 5.000 anos, tá certo? E isso, na minha percepção como profissional, eu acho que vai ser uma situação em que nós vamos admitir que vai ocorrer por muito tempo. Então, isso são estigmas, por exemplo, a religião, que são globais. São estigmas que praticamente vão ocorrer durante a vida inteirinha do indivíduo. Um outro fator que é um problema também para fins de estigma, autoestigma, é a modelagem estrutural indicada conforme o gênero, por exemplo. Meninos não choram. Isso é uma coisa que pode ser até familiar ou mesmo externo, entendeu? E leva à autoestigmatização, principalmente levando a homens ficarem deprimidos, que devem ser capazes de lidar com uma doença sem ajuda profissional, o que não corresponde à realidade, tá certo? Então, isso é uma descoberta relativamente recente, sugerindo o sentimento dos homens para a sua depressão e por outros problemas de saúde mental. Pode ser uma abordagem mais bem sucedida para mudar a atitude de buscar ajuda, que pode tentar mudar essa atitude diretamente. Mas isso é muito comum acontecer e isso é profundamente desagradável. Outro fator que é problemático é o estresse, a ansiedade de um modo geral. A ansiedade realmente leva ao autoestigma, porque ele não se sente capaz de equacionar determinados problemas que eventualmente, se ele parasse, pensasse e tivesse uma gestão adequada da sua ansiedade,
não ocorreria o autoestigma. E, infelizmente, o estigma público ajuda muito com que isso aconteça. Isso realmente é um problema muito desagradável. Por exemplo, é frequente você, eventualmente, no seu local de trabalho, não conseguir equacionar alguns problemas, por exemplo, num computador. Então você se sente incapaz, parece que o computador não funciona, ou você não tem capacidade para mexer, etc. Os colegas eventualmente promovem bullying, e isso leva, que é um estigma público, e acaba levando você a ter o autoestigma. Isso é um grande problema de ordem profissional, de um modo geral. Os dados indicam que o cortisol inibiu a liberação de uma série de substâncias. Por exemplo, ele é um dos grandes inimigos do hormônio de crescimento, entendeu? Que é, no caso, o hormônio de crescimento é estimulado por um hormônio liberador de hormônio de crescimento chamado GHRH, por pelo menos 2 horas depois que você sofreu esse estigma. E isso já é suficiente para desorganizar o teu metabolismo, uma vez que, no caso, a inibição do colesterol na liberação de hormônio de crescimento não ocorre via mecanismos encontrados em outros tipos de célula no hipotálamo, né? Na região hipotalâmica. Ela é específica, entendeu? E isso acaba, só que a substância irá comprometer uma série de fatores que é importante de um modo geral, né? Isso é bom que a gente leve em consideração. Por exemplo, o aumento de um outro hormônio chamado grelina, que é uma substância produzida no hipotálamo, mas também na parede do estômago, que abre o apetite. Ela é rápida, eficiente e abre o apetite. E isso pode provocar um aporte maior de alimentos do que deveria, entendeu? E isso leva, infelizmente, à obesidade. Isso é um estigma, entendeu? Que obviamente vai se transformar em estigma público, porque ele está fora, teoricamente, do padrão do grupo com quem ele convive, e isso fará com que ele tenha um autoestigma de se sentir alienado, fora do esquadro, certo? O outro problema são os esteroides sexuais. Os esteroides sexuais, eles são comprometidos na região hipotalâmica, e isso pode alterar você apresentar uma série de doenças levadas pelo autoestigma, de uma maneira geral, praticamente. E, obviamente, por tabela, ele vai acabar comprometendo o IGF-1, que é produzido no fígado, que é fator de insulina, semelhante à insulina, fator de crescimento da insulina, semelhante à insulina 1, entendeu? Esse é um outro fator que pode levar a uma alteração, e isso compromete uma grande área dos nossos organismos de um modo geral. A secreção do GH, ela é pulsátil,
e sob uma variedade de influências hormonais. Ela não é sozinha, ela tem uma série de eixos, e esse eixo ele pode comprometer sim a liberação do hormônio, no caso no hipotálamo, de GHRH, que é uma estimulação hipotalâmica, que é o computador central. Eu estou falando na área de neuroendocrinologia. Já no caso do IGF-1, eu estou falando no caso, assim como a grelina também, eu estou falando no caso de neuroendocrinologia e também na parte endócrina, que seria na região gastrointestinal. E os esteroides, as somatostatinas inibitórias, glicocorticoides, todos esses fatores são fatores hormonais que eles bagunçam realmente o organismo da pessoa que tem autoestigma provocado por um estigma público. Isso tem que ser levado em consideração. No caso, os glicocorticoides, o hormônio de crescimento, ele estimula, como eu disse, o IGF-1. Obviamente ele vai interferir diretamente no crescimento, entendeu? Não 100%, como eu já expliquei em outros trabalhos que eu já publiquei, e também em vídeos que eu transmiti aos nossos seguidores e amigos. No caso, ele se liga aos seus receptores, resultando um aumento do tamanho da célula, aumentando a síntese de proteínas. O fígado é o principal órgão no caso do IGF-1, como eu falei. Isso é um detalhe que é importante e deve ser levado em consideração de um modo geral. O estado nutricional, ele é comprometido sim pelo hormônio de crescimento, e no caso do hormônio de crescimento, ele pode eventualmente, ao solicitar, ao interferir o estado nutricional, ele pode comprometer o hormônio de crescimento. O hormônio tireoidiano também afeta o IGF-1. O hormônio tireoidiano. A tireoide, ela é que é responsável por alterar o nosso metabolismo. Então verifique, são diversas doenças que elas vão se desconexando, elas vão alterando toda a perfeição do nosso organismo, e às vezes um detalhe ele desaba toda a organização, que tem que ser absolutamente precisa do nosso corpo. Existem outras substâncias que são comprometedoras, entendeu? Ali dessas que eu expliquei. Portanto, podemos prever, de um modo geral, né, o tamanho do estrago, que é a perda da autoestima. Autoestigma, obviamente, também está ligado à autoestima, certo? Pode gerar uma desorganização do metabolismo de forma significativa. E essa desorganização metabólica, ela é o que faz a gente viver. Ela é responsável, não é possível, sem um metabolismo correto, você viver com boa qualidade de vida.
levando a depressão, disfunção de crescimento com baixa altura, de um modo geral, problemas elevados ao comprometimento da tireoide, como o hipotireoidismo, e outros detalhes que são dezenas de detalhes que, sem dúvidas, necessitam que haja uma procura de um profissional. Aí, um detalhe que é importante: as doenças, de um modo geral, por serem em forma de cascata, elas geralmente são multifatoriais. E ao ser multifatoriais, ela necessita muitas vezes que mais do que um profissional observe esses detalhes para que possa corrigir cada um deles e mandar para quem de direito, no caso, o endocrinologista ou neuroendocrinologista,